Graças a Deus. Queridos, nós vamos então dar início, vamos dar continuidade. As ministrações, elas têm sido falando sobre família, sobre o livrinho. Eu tentei aqui tirar algumas coisas, mas eu quero falar nesta noite exatamente sobre família. Eu quero falar sobre profetizando sobre a família. Então, esse é o nosso tema de hoje, profetizando sobre as famílias, E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel 30. Capítulo 30. Vamos tentar discorrer, é um texto um pouco longo. Nós vamos ler do versículo 1. Vamos ler até o 10. Do 10 nós vamos pular para o 18, tá bom? E vamos ler até o 20. Diz assim a palavra do Senhor. Acharam? Todos acharam? 1 Samuel, Velho Testamento aí. Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag. E a esta feriu e queimou. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram em seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jerelalita, e Abigail, e a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, ele reanimou no Senhor. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque: Traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato alcançarás, e tu o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de tão cansados que estavam, não atravessaram o ribeiro. Acharam-no, aliás, vamos pular para o 18 aí. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as duas mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gado, e levaram diante de Davi e diziam: Este é o despojo de Davi. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela tua palavra, te louvar, ó Deus, porque sabemos que é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor, ó Deus, que nos ensina. E nesta noite, ó Pai, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, falar conosco, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar com cada um individualmente, que o Senhor possa, ó Deus, derramar sobre nós, ó Deus, uma porção da palavra do Senhor, que nós possamos sair daqui, ó Deus, renovados pela tua palavra, Deus, porque nós viemos aqui, ó Deus, foi para ouvir o Senhor, nós viemos aqui, ó Deus, foi para adorar o Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Estamos dentro da nossa campanha da família, e sei que no nosso meio familiar, no meio das nossas famílias, sempre nos alegramos com muitas coisas, com as nossas vitórias, nos alegramos com momentos
vamos dizer, felizes em nossa vida, momentos de realizações. Então nós, como família, muitas vezes nos sentimos alegres, mas ao mesmo tempo também, dentro da família, dentro do nosso grupo familiar, são os momentos também que nós choramos, momentos em que nós passamos por grandes provações, momentos que muitas vezes trazem situações de decepção, trazem situações de incompreensão, de tristeza. Então é uma ambiguidade. Nós temos dentro da família alguns momentos de alegria, alguns momentos que nós somos felizes, alguns momentos que realmente nós nos sentimos felizes, nos sentimos alegres, mas também no meio das nossas famílias há momentos aonde há crise, aonde há problema, onde há situação de decepção. E tenho certeza que tanto a minha família quanto a sua família, ou as nossas famílias, a minha família, a família, a igreja, nós podemos dizer que nem todos são bem-sucedidos em tudo. A sua família não é bem-sucedida em tudo, assim como a minha não é bem-sucedida em tudo. Assim como também nós sabemos que as famílias, no modo geral, nem sempre são bem-sucedidas em tudo. Porque nós viemos de famílias imperfeitas e nós somos famílias imperfeitas. De forma que nós temos essa luta diária, essa luta constante com a nossa casa, com a nossa família, com aqueles que são do nosso sangue, aqueles que estão dentro da nossa casa, aqueles que nós convivemos diariamente, aqueles aos quais nós amamos profundamente, aos quais nós temos uma grande admiração, um grande amor, temos um grande apreço. Então nós vivemos nessa gangorra, alguns momentos felizes e outros momentos ruins. E nessa história que nós acabamos de ler aqui, nós vemos a história de um genro que foge do sogro. Aqui Davi está fugindo de Saul. Ele queria matar, perseguia Davi por todos os lados, tinha uma loucura para encontrar Davi, perseguia ele pelo deserto, perseguia ele nas grutas, perseguia ele nas campinas, perseguia ele na cidade. Então Saul tinha grande necessidade de matar Davi, era seu sogro, pai de Abigail. E Davi então tinha que fugir, Davi passou a fugir. E chegou um momento que Davi não teve mais como fugir. Israel ficou pequeno. Israel não tinha mais condição de guardar Davi. Então ele é exilado, ele pede ajuda, ele pede exílio, em uma nação vizinha. E uma nação que historicamente, por assim dizer, era inimiga de Israel. É a nação dos filisteus. Então ele pede ali, ele é bem recebido ali pelo rei Aquis. O rei Aquis, pelo que a gente percebe na palavra, era um camarada que gostava de Davi, um rei que gostava dele. Mas chegou um certo momento que os filisteus saíram para guerrear contra Israel. E Davi e seus 600 homens, então, saem para guerrear juntamente com o rei Aquis. Mas os príncipes do povo, dos filisteus, chegaram no rei e falaram: rei, esse homem é um homem de guerra. Esse homem é um valente. Esse homem é judeu. O que nos garante que chegando lá, ele não vai nos trair, ele não vai se rebelar contra nós, e se ele resolver lutar contra nós, nós seremos derrotados. Porque Davi era escudeiro do rei. Davi estava ali fazendo a patrulha, Davi estava ali andando com o rei, ele liderava aquele exército. Então, de alguma forma ali os príncipes falaram isso com o rei, e mesmo contrariado, mesmo não querendo o rei que Davi voltasse, ele disse: então, se é assim que vocês querem, vamos fazer. E ele chama Davi, então, e contrariado certamente, e ele fala: pode voltar, você e seus homens, porque os príncipes não querem, então vocês voltem para as suas famílias, volta para a sua casa, volte lá para a sua família. E mesmo
assim, talvez Davi se sentindo contrariado também, ele volta. E quando ele chega, né, aí a gente entra no texto, quando ele entra na cidade de Ziclag, eles veem com grande tristeza e grande dor, que aquela cidade ela tinha sido totalmente destruída, ela tinha sido queimada, ela tinha sido levada a cinzas. Todos eles perceberam que os amalequitas haviam invadido ali, tinham levado suas esposas, tinham levado seus animais, tinham levado seus filhos e filhas como escravo. E quando vem aquela situação, a Bíblia nos fala aqui que todos entram em pranto, começam a chorar. Choram tanto até não terem mais força. Você já chorou assim? Até não ter mais força? Eu acho que o dia que eu chorei até não ter mais força foi o dia que minha mãe morreu. Eu fiquei da hora que o caixão chegou até a hora do caixão sair, chorando. Tinha um momento que eu chorava, mas não tinha mais lágrimas. Tinha uma dor profunda. Então eu entendo que esses homens, eles choraram profundamente. Eles ficaram ali, derramaram o seu pranto. Davi também. Mas passou um pouco, Davi passou a ser acusado, começaram a culpá-lo. Começaram a falar que ele era culpado daquilo. E já começaram a murmurar, a falar em tirar a sua vida, em apedrejá-lo, em matá-lo. E a Bíblia diz que Davi, então, ele se angustiou, ele ficou angustiado. Mas ele se reanimou no Senhor. E aqui ele faz uma coisa, ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor. E eu olhei essa oração hoje e estava dizendo, talvez seja uma das orações menores da Bíblia. Foi uma oração muito pequena. Porque ele ora e diz, perseguirei eu o bando, alcançá-los-ei. Olha só essas palavras. Se fosse hoje, nós poderíamos falar, em nome de Jesus, amém. Seria isso. Senhor, se vamos trazer para hoje, perseguirei ao bando, alcançá-lo-eis, em nome de Jesus, amém. Foi essa a oração que Davi fez. E Deus responde, persegue o inimigo, Davi, e tudo que eles levaram de você, você vai trazer de volta. Daí Davi, então, ele se levanta, talvez ali ele prepara o pessoal, ele sai atrás, 200 ficam para trás, porque estavam muito cansados, já vinham de uma longa jornada, e Davi foi, e venceu. Davi, ele foi, venceu e trouxe tudo de volta, filhos, filhas, mulheres e seus despojos. Trouxe animais, trouxe o seu ouro, trouxe alimentos, trouxe tudo que eles tinham levado de volta. Essa história bíblica, meus irmãos, com certeza ela retrata aqui a crise da família. A crise que atinge as nossas famílias hoje. Crise que ao longo da história vem atingindo muitas famílias. Podemos tirar aqui do texto 5 áreas atingidas na família. 5 áreas que foram atingidas. A primeira delas é a área financeira. Tudo eles tinham levado. Eles não deixaram nada. Tudo que eles haviam juntado, tudo que eles haviam se preparado, tudo que eles haviam estocado, todas as reservas de ouro, o inimigo atacou e levou. Outra coisa que eles levaram, a segunda coisa, a Bíblia diz que Davi estava muito angustiado, então eles atacou a saúde. Um outro aspecto é a saúde, porque uma pessoa angustiada, uma pessoa cheia de angústia, triste, abre portas para inúmeras doenças. Podemos perceber isso com os 200 que ficaram para trás. Ficaram tão angustiados, talvez tão cansados, que adoeceram no meio do caminho. Outra área foi o casamento. As mulheres foram cativas,
ficaram presas. Os homens ficaram sozinhos. Outra área são os filhos. A quarta área, os filhos. Estavam também cativos da mão de inimigos. Imagina nós, os nossos filhos sendo levados, sendo presos, cativos. E a quinta área, a área das amizades. Aqueles que estavam prontos para morrer por Davi, se rebelaram contra ele. Se tornaram contra ele, queria matá-lo. Essas famílias foram atacadas nessas áreas. As famílias de Davi, a família daquela cidade, foram atacadas nessas 5 áreas. Mas nós podemos também perceber que hoje nossas famílias são atacadas. São alvos diários do inimigo. São alvos diários de Satanás contra as nossas vidas, contra as nossas casas. Somos atacados de todos os lados, por forças visíveis e forças invisíveis. Somos atacados pelos nossos magistrados, somos atacados pelos nossos políticos, somos atacados pela mídia, somos atacados pelos jornais, pelas revistas, pelos blogs da vida, pela televisão, pelo teatro, pelo cinema. Todos os dias estamos sendo atacados, tentando minar as bases familiares, as bases que sustentam a família. As bases que sustentam a família. Existe um ataque diário do inimigo contra as nossas casas. E esse ataque se dá, vamos ver aí no versículo 1, diz assim: já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra eles, contra aquela cidade. E esta palavra ímpeto tem sentido de um ataque furioso. Ímpeto quer dizer implacável, de forma arrasadora. Meus irmãos, o inimigo, nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele não dorme. Ele não tira férias. Ele vive ao nosso derredor como um leão, esperando uma oportunidade para tragar as nossas vidas, para destruir os nossos lares. E com certeza, esse é o objetivo dele. Ele vem com fúria assassina, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir os casamentos, ele quer destruir a vida dos nossos filhos, ele quer destruir tudo que se levanta como família, como bases da família. Quantas famílias machucadas, arruinadas, quantas famílias destruídas, quantas famílias que estão vivendo momentos difíceis sob esse ataque. Nós estamos vivendo dias que o diabo ele não tem colocado nenhuma máscara, ele tem atacado descaradamente. Ele tem entrado dentro das nossas casas, de cara limpa, através das mídias sociais, através da televisão. E nós precisamos clamar a Deus pelas nossas famílias. Eu preciso clamar a Deus pela minha família. Nós precisamos lutar pelas nossas famílias. É necessário nós lutarmos pelas nossas famílias. Precisamos fazer como Davi, orar a Deus, para que Ele possa nos revestir com a sua palavra. Porque o que revestiu Davi foi a palavra de Deus. Ele disse: vai, pode ir, Davi. Vai que você vai conseguir. Ele ouviu a palavra de Deus, se revestiu dela. E ele saiu então para enfrentar o inimigo. Nós também precisamos nos revestir da força do Senhor, para sair, para lutar pelas nossas famílias. No versículo 2, o texto diz que as mulheres e os filhos
eram prisioneiros, estavam na mão dos inimigos. E eu pergunto aqui, que marido que gosta de ver a sua esposa presa por Satanás? Que esposa que gosta de ver o seu esposo preso pelo diabo, pelo inimigo? Que pai que gosta de ver os seus filhos presos nas garras do diabo, nas garras do inimigo? Que filhos que gostam de ver os seus pais presos nas garras do diabo? Ninguém gosta, ninguém quer isso. E nós sabemos que há muitos prisioneiros. Temos dentro da nossa casa, temos dentro da igreja, muitas famílias presas, muitos prisioneiros acorrentados em algemas invisíveis. Presos no pecado, no vício, na perversão sexual, na prostituição, na mentira. Nossas famílias muitas vezes estão passando por ataques diários. Famílias que estão sendo destruídas. Porque nós como igreja, nós como pais, como mães, não temos buscado a Deus como precisamos buscar. Pessoas que estão sendo enlinhadas como por um cipó. A gente que gosta de pescar, tem o Daniel que gosta de caçar, Dori. Quando a gente entra no mato, muitas vezes que engarrancha, né, num cipó e ele embaraça na gente tenta sair daquilo e parece que quanto mais a gente mexe, mais ele está prendendo. Tem pessoas que estão assim presas, precisando talvez de alguém chegar com um facão da palavra e cortar aquelas amarras. Precisando de nós como pais, chegar e cortar as amarras da vida dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos esposos. Pessoas que estão presas e impedidas de caminhar. Outra artimanha que o diabo usa no versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi reanimou-se no Senhor. O inimigo, além de entrar e de fazer estrago, ele joga uns contra os outros. Aqui tinha uma turma que era amigo de Davi, andava com ele, servia a ele, morria por ele, mas de repente se tornaram contra Davi. O diabo usa essa artimanha ainda hoje. Joga a esposa contra esposo, esposo contra esposa, joga filho contra mãe, filho contra pai, pai contra filho, amigos contra amigos, irmãos contra irmãos. Pessoas do nosso lado, pessoas que, como eu disse no início, pessoas que nós amamos. E muitas vezes quando nós nos reparamos, quando nós paramos para pensar um pouquinho, nós estamos degladiando como se fôssemos inimigos. E o diabo ele ainda usa a mesma estratégia. E nós ainda caímos nessa estratégia. Nós ainda aceitamos a mesma estratégia. De jogar uns contra os outros. De jogar uns contra os outros. Ao invés de nós nos juntarmos muitas vezes, falar, vamos vencer esse inimigo. Como Davi fez, se prostrou diante do Senhor. E aqui eu vou conjecturar, talvez Davi falou, olha, vocês estão querendo me apedrejar, vocês estão querendo me matar, mas eu falei com o Senhor. E eu estou cheio do poder de Deus. Vamos agora atrás desse povo.
Eu vou mostrar para vocês o que é que Deus é capaz de fazer. Vamos lutar junto. Até aqui Deus nos ajudou. Vamos junto, vamos lutar, vamos derrotar esse inimigo. Vamos trazer a nossa esposa de volta. Vamos trazer os nossos filhos de volta. Davi talvez teve essa atitude, teve esta palavra. Eu estou conjecturando, isso não está na Bíblia, mas eu acredito que ele falou ao povo. Ele chamou, vamos lá, vamos caminhar, vamos fazer alguma coisa. Não vamos deixar o diabo tomar o que é nosso. Não vamos deixar o diabo levar os nossos filhos, irmãos. Não vamos deixar o diabo levar os nossos esposos, aqueles que nós amamos. Davi, ele teve a coragem de se ajoelhar diante do Senhor. Nós não podemos nos dividir, começar a acusar uns aos outros. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados, potestades, os dominadores dos ares, deste mundo tenebroso. É isso que a Bíblia nos fala. A minha luta não é contra o Daniel, a minha luta não é contra a minha esposa, Sirlei, não é contra os meus filhos. Ele está dizendo isso, olha, não adianta você brigar uns com os outros. Você precisa brigar com aqueles que têm feito vocês brigarem. Aqueles que têm roubado de vocês. Aqueles que têm entrado no meio de vocês e feito coisas horríveis. Têm trazido discórdia. Têm trazido tristeza. Têm trazido prejuízo. Precisamos entender que é uma luta espiritual. E em luta espiritual, nós precisamos usar armas espirituais. Não tem como nós lutarmos uma luta espiritual com armas carnais. Ah, pastor, qual que é a arma espiritual? É a palavra, é a oração. Hoje nós não precisamos de espada, como Davi, mas nós temos a espada que é a palavra de Deus, que nós podemos falar, que nós podemos orar, que nós podemos profetizar. Essa é a nossa arma. Precisamos aprender com Davi. No versículo 4, diz que ele chorou até não ter mais força. A nossa geração é uma geração que não tem tido força para poder lutar pela família. A nossa geração não tem tido força para lutar pela família. Exemplo, nós em plena campanha, poucas pessoas estão fazendo. Poucas pessoas estão vindo na quarta-feira para orar. Poucas não, nenhuma. Não estão vindo. Nós precisamos orar pelas nossas famílias. Aqui a Bíblia diz que Davi chorou. Nós não temos chorado pelas nossas famílias, queridos. Nós não temos chorado pelos nossos filhos. Davi chorou. Choro quer dizer que você está quebrantado diante do Senhor. Chorar quer dizer que você está reconhecendo que você não tem força mais. Chorar é reconhecer que aquela situação se transformou em algo intransponível para você, que você precisa de Deus. Chorar mostra a nossa fragilidade. Chorar mostra que eu não me conformo com a situação. Quando eu choro, eu estou dizendo: Senhor, eu preciso de socorro. Eu preciso que o Senhor venha me ajudar.
Qual foi a última vez, você que está aqui no templo hoje, chorou pela sua família? Você que está em casa assistindo esse vídeo, qual foi a última vez que você chorou pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus pais? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você fez um jejum pela sua casa, pelo seu casamento, para a conversão dos seus filhos, para a volta deles para a casa do Senhor? Precisamos chorar. Precisamos buscar do Senhor. Talvez seja a hora de nós chorarmos como Jeremias chorou, como Davi chorou aqui, como Jesus chorou quando ele olhou para a multidão e se compadecia dele. Precisamos profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Precisamos profetizar sobre os nossos casamentos, sobre os nossos filhos. Liberar a palavra de bênção. Precisamos guerrear também, queridos. Guerrear no nome de Jesus. Cortar tudo aquilo que tem prendido, que tem segurado a nossa casa, segurado os nossos filhos. Nós temos as armas espirituais na mão. A Bíblia diz que no nome de Jesus há poder. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Estou terminando já. Versículo 18, 19 e 20, para a gente encerrar. 18. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gados e os levaram diante de Davi. Diziam: este é o despojo de Davi. Queridos, Deus tem poder para salvar a nossa casa. Deus tem poder para restituir aquilo que o diabo tomou. Deus tem poder para restituir aquilo que nós perdemos. É Ele que restitui, por misericórdia e por graça. Ele tem poder para restituir aquilo que nos foi tirado. Deus vai restituir o trabalho de quem perdeu o trabalho. Se nós orarmos e clamarmos a Ele: Senhor, eu vou para esse trabalho ou não? A porta vai abrir ou não? Precisamos ouvir a voz dEle. Deus vai restituir o casamento. Deus vai restituir aquele casamento que está talvez bagunçado. Você que está em casa hoje, nos ouvindo, Deus vai restituir o teu casamento. Ele tem poder para isso. Ele restituiu a Davi tudo, com a pequena oração que Deus vai restituir os nossos filhos. Deus vai trazer de volta os nossos filhos. Deus vai salvar os nossos filhos, a nossa geração. Você em casa, ore pelos seus filhos. Deus vai restituir, Deus vai trazer de volta. Deus vai restituir o seu ministério. Você que talvez perdeu o seu ministério, você que está afastado da casa do Senhor, você que deixou de lado aquilo que o Senhor colocou para você fazer, Deus vai restituir para você também. Ele é poderoso para isso. Deus tem poder. Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu libertarás. Essa foi a palavra de Deus para Davi. Essa é a palavra de Deus para você hoje, para mim hoje.
Persegue o que você quer. Persegue aquilo que você quer que seja libertado. Persegue aquilo que você quer que seja transformado, que quer que seja mudado. E de fato você vai alcançar no nome de Jesus. Nós vamos alcançar no nome de Jesus, porque Deus é poderoso para isso. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.